mas ele foi quem animou uma série memorável de relatórios, e eu queria recomendar muito a vocês a leitura desses relatórios. Esses relatórios se encontram facilmente, podem ser download no site da UNCTAD. São os relatórios que chamam World Investment Report, WIR, World Investment Report, o relatório internacional, né, de investimento, o relatório mundial de investimento. Esses relatórios, entre 1992 e 93, e até o último, que foi de 2010, sempre tiveram um tema central e uma parte geral. Em geral são relatórios de 300 páginas, são livros. Eu acho até que valeria a pena que a USP tenha uma biblioteca, porque eles mandam com facilidade, até de graça. É só telefonar ou escrever na UNCTAD que eles mandarão. Porque eles publicaram um estudo sistemático da evolução do investimento estrangeiro direto, Foreign Direct Investment, FDI, e o papel das empresas transnacionais, que são os dois lados da mesma moeda, né? O Foreign Direct Investment e as empresas que fazem esse investimento estrangeiro direto e que gerem esses ativos, né? Eles têm uma verdadeira enciclopédia sobre todos os aspectos, inclusive uma que é uma coleção de monografias dedicada, cada monografia, a um dos aspectos principais dos problemas do investimento estrangeiro direto, do ponto de vista jurídico, das negociações dos acordos. É uma mina de conhecimento que eu recomendo muito a vocês. Eu acabei me familiarizando com isso, porque, sendo secretário-geral, me cabia justamente participar da discussão dos relatórios, né, e do exame que eles faziam desse fenômeno. E eu gostaria de lembrar a vocês que esse estudo no Brasil passou a ser feito pela SOBET, a Sociedade Brasileira de Investimento, que é uma espécie, foi uma espécie de representante oficiosa no Brasil da UNCTAD. Até hoje é ela quem lança todo ano aqui no Brasil os relatórios da UNCTAD. Um dos grandes diretores da SOBET foi o Otávio de Barros e outros que passaram por lá. Pois bem, há tempos atrás, acho que em 2007, a Fundação Dom Cabral publicou esse livro, que talvez vocês conheçam, Internacionalização de Empresas Brasileiras, Perspectivas e Riscos. Nesse livro, o primeiro trabalho foi escrito por mim e por um colega meu mais jovem, o Fernando Melo Barreto. O segundo é justamente do Carlos Sovan, né? O segundo ensaio desse estudo. E, basicamente, o que eu disse nesse artigo, eu reli o artigo esta manhã, há muitos anos que eu não lia, eu reli o artigo e eu constatei que, apesar de transcorridos alguns anos, não mudou muito do panorama geral. Eu até fiquei surpreso, porque eu imaginei que, com a incidência da crise mundial, tivesse tido um impacto maior, mas grande parte da discussão e das conclusões permanecem válidas. E nesse trabalho há uma ideia central que eu gostaria de salientar muito aqui nessa conversa com vocês. É a especificidade do caso brasileiro. Quer dizer, todo caso de internacionalização, é claro que tem suas características singulares, mas o caso brasileiro é particularmente diferenciado, porque ele se desvia muito do padrão histórico e da norma média dos casos de internacionalização. Como é que ele se desvia? Ele se desvia por uma razão muito simples. Historicamente, o processo de internacionalização das empresas, que
que não é de agora. Vocês sabem que tem até precursores muito antigos, já na época do capitalismo mercantil, né? As companhias das Índias, né? Já eram, de certa forma, uma espécie de antecipação desse fenômeno, mas o fenômeno começa a se tornar mais denso na primeira era de globalização, que é a era vitoriana do século XIX, né? 1860, 70, até a Guerra de 14. Né? E nessa época começam já a se fixar as características que até hoje permanecem mais ou menos válidas. A primeira delas, quase sempre, o fenômeno da internacionalização das empresas acompanha par e passo a situação de países que são grandes exportadores de capitais. Países que acumularam durante décadas e décadas excedentes crescentes na balança de pagamentos e na balança de contas correntes. É o caso do Reino Unido, da Grã-Bretanha, no século XIX. Todo o século XIX, até a Guerra de 14, a Grã-Bretanha sempre foi um país com grandes excedentes na balança de pagamentos, na balança de contas correntes, era o exportador por excelência de capitais, foi o credor do Brasil, né, dos empréstimos desde a época da independência, primeiro sob forma de empréstimos, depois de investimentos em serviços públicos, né, sobretudo. Né, enquanto que mais tarde, investimentos americanos, que começam a se adensar, sobretudo no século XX, de preferência aos ingleses, eles se concentram mais na indústria manufatureira e menos no setor que os ingleses preferiam de fornecimento de gás, de iluminação, de transporte, de ferrovias, né? São Paulo Railway, etc., né? Eram todas inglesas, né? De portos. Né? Então, é um fenômeno que acompanha quase sempre, como eu dizia, uma situação de abundância, de exportação de capitais, de constante produção de excedentes na balança de pagamentos e na balança de contas correntes. Isso já chamará a atenção de vocês, que não é o caso do Brasil, obviamente. O Brasil tem episódios raríssimos, né? Raríssimos e de curta duração de excedentes na balança de contas correntes e na balança de pagamentos. Está longe de ser um país com excesso de capital, com excesso de poupança, né? Como eu digo. Uma segunda característica que sempre acompanhou esse processo de internacionalização é o fato de que ele se dava sobretudo em dois grandes setores no início, a grosso modo. Né? Um, que era o setor financeiro, que era justamente a consequência, né, do fato de serem países exportadores de capital. Então, bancos, né, casas bancárias, investimentos, atividades correlatas, seguros, né, quase sempre as primeiras grandes empresas bancárias e de seguros que se implantaram aqui, quase todas eram de países que exportavam capitais, né, desse tipo. E uma outra área era a área de serviços públicos e de manufatura. Serviços públicos, nós vimos transporte, as ferrovias inglesas, né, manufaturas, quando os americanos começam, sobretudo no século XX, já as indústrias automobilísticas, as indústrias alimentícias, né? Para facilitar, ficar mais próximo dos mercados, para saltar as barreiras que os países criam para proteger suas indústrias. Enfim, eu não vou aqui entrar propriamente na análise de toda a gênese desse fenômeno, né? Mas ele se dá quase sempre, e essa é uma conclusão que vocês têm que ter muito presente, como uma espécie de epifenômeno,
uma espécie de consequência desses países terem atingido uma situação de grande desenvolvimento, uma economia já muito avançada que começa a necessitar de outras oportunidades de investimento, de outros mercados. É quase sempre uma consequência do êxito econômico. É uma estratégia derivada do êxito. Então, tendo em mente essas características, é que eu gosto um pouco de salientar que o caso brasileiro não só é diferente, mas é quase o oposto. O caso brasileiro é quase o oposto. Porque no caso brasileiro, em grande parte, mas não em todos os casos, o início da internacionalização foi devido a uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia que é quase consequência da chamada década e meia perdidas de desenvolvimento, que foram a década de 80 e boa parte da década de 90. Então, ao contrário do padrão usual no mundo, o Brasil se internacionaliza para fugir ao fracasso interno e não para exportar o seu sucesso doméstico.